Olá, vocês do TourQuest. Eu estou aqui hoje com a presença ilustre do André Putinelli. Vamos chamar assim porque nossa temática hoje é falar da pessoa, do ser humano André Putinelli, né? Toda a história de vida até o dia que entrar na política. Bem-vindo, André Putinelli, ao nosso podcast. A satisfação é nossa, professor Noslim, de estarmos aqui na Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul. Formação de cérebros. E a vocês que nos veem, um grande abraço. Então, primeiro assim, mais uma vez agradecer imensamente, porque a ideia do nosso podcast é fazer com que os nossos alunos conheçam quem são as expressões políticas do nosso estado, mas que conheça o político, o ser humano. Então a gente queria saber um pouco da sua vida, né? Desde quando, né? Não sei se muitos sabem que nasceu na Itália, é isso? É isso. Há 77 anos atrás, 2 de julho de 1948, numa cidadezinha chamada Viareggio, na região norte da Itália, na Toscana. E aí, com 7 meses de idade, fugindo da miséria do pós-guerra, que a região da Toscana ali ficou totalmente destruída, primeiramente veio meu pai para o Brasil, e depois mãe e eu viemos de navio para cá. E chegamos em fevereiro de 1949, em Porto Alegre. E essa lembrança da Itália, de infância, foi com 7 meses. Eu achei que era até mais tarde, 7 meses. Lembrança não tenho nenhuma, mas depois o pai financiou uma viagem da minha mãe e da minha irmã, que nasceu em Porto Alegre, e a mim, em 1964. Aí já com 16 anos, nós ficamos 2 meses e pouco na Itália, então aí passei a conhecer a Itália. Essa situação que você fala da Toscana pós-guerra, né, que é bem marcante, mas o senhor teve parente, por acaso, que vieram na primeira leva de imigração, esses que chegaram no Mato Grosso do Sul? Sim, sim. O irmão do meu pai, meu tio, ele saiu logo no pós-guerra. Logo terminada a guerra, ele veio para Curitiba. Então foi da família Putinelli os primeiros que vieram para cá. Claro que teve imigrantes anteriores a ele, mas nós viemos em 49 e ele veio em 44, 45. Agora, a atividade do teu pai, que é Carlo, né? É, Carlo Putinelli. Qual que era na Itália? Que a família ele era autodidata. Ele veio ao Brasil e começamos em Porto Alegre. Ele fazia aqueles arabescos nos prédios. Ele contratava o prédio que estava em construção para fazer aqueles florões, aqueles de gesso. A beira lá, né, que a gente chama. Os portugueses chamam de beira, né? Por isso que tem sem beira e com beira. Ele fazia esse trabalho. Muito bem. E aí vem para Porto Alegre, na época, que era um expoente, né? Viemos para Porto Alegre porque naquele tempo se correspondiam com carta, então levava um mês e meio para voltar a resposta. Então ele tinha amigos, o meu tio em Curitiba, e ele tinha muitos amigos. Por isso a escolha dele de ir para Porto Alegre, porque os amigos que ele tinha, que disseram que a aplicabilidade do que ele sabia fazer seria bem em Porto Alegre, que era uma capital já em crescimento, com prédios, e aí fomos para lá. Aí em 1957, o irmão do meu pai, meu tio, faleceu em Curitiba. E a família italiana é muito apegada, e aí nós nos mudamos para Curitiba, e ele ficou cuidando da Norina, que era a cunhada dele, a mulher do irmão dele, e dos 3 filhos, dos 3 sobrinhos. Então mudamos em 57 para 58 para Curitiba. Aí já foi pré-adolescente para Curitiba. 8 anos para 9. Aí você veja nos links como é que era naquele tempo. Eu ia no Anchieta, lá em Porto Alegre. Era um colégio no centro da cidade. Eu, com 7, 8 anos, pegava ônibus. Ia sozinho para o Anchieta. Hoje não pode fazer isso, né? Aí mudamos para Curitiba. Aí cursei admissão ao ginásio. Naquele tempo tinha o 5º ano e admissão ao ginásio. Ginásio científico. Cursei a Universidade Federal do Paraná, no setor de medicina. E me especializei em cirurgia geral nos anos de 72, 73, no Hospital das Clínicas de Curitiba. Então, o início da adolescência e a fase adulta foi tudo Curitiba.
No caso da imigração, assim, eu conheço um pouco lá do interior do Rio Grande do Sul, o pós-guerra teve muito preconceito com a questão dos italianos, né? O senhor chegou a sofrer isso, sentir isso em Porto Alegre? Não, não. É porque o tonto do Mussolini, o ditador, né? Ele primeiro entrou, se aliou à Alemanha e ao Japão tardiamente. Ele entrou na guerra em 42. Em 43 para 44 se rendeu. Então, era um fanfarrão, um ditador fanfarrão. E tanto é que depois ele tentou fugir vestido de mulher. Aí pegaram e enforcaram o bicho e deixaram, final que teve, né? deixaram de pé para baixo, exposto para ver. Não sofremos discriminação nenhuma. O povo brasileiro é um povo acolhedor, é de uma miscigenação. E no Sul vieram muitos alemães e italianos. E lá eu tenho algumas lembranças, apesar da tenra idade, de ter saído de lá por volta dos 8 anos, mas poucas lembranças. E agora, chegando em Curitiba aí, antes da faculdade de medicina, Coxa ou Atlético? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Pinheiro? Não, Paraná? não. O primeiro time lá de Curitiba foi o Coxa Branca, o Coritiba. Aí depois nós tivemos o da Plebe. O do Povão era o Ferroviário. Eu era do time do Ferroviário. Inclusive, em 1971, quando eu era formando, nós já podíamos exercer a profissão sob supervisão. Eu fui médico do futebol de salão, porque o paranense fala assim, né? Curitiba. Eu fui médico do futebol de salão do Ferroviário. Aí o Ferroviário se fundiu com o Palestra Itália e Britânia, formou o Colorado. Aí o Coloradão juntou com o Pinheiro. Já é campeão tetracampeão seguido. Não tinha nem Coxa nem Atlético. Aí depois juntou com o Pinheiros e formou o Paraná Esporte Clube. Campeão seguido. Coxa e Atlético. Então, pela gênese, é paranista. Paranista. Mas meu grande amigo de lá é paranista. Fui muitas vezes no jogo lá. Aí, paranista, e hoje nós somos para a 4ª divisão. Olha que desgraça. Mas tá lá, né? Resistindo ainda. Tentando resistir. Mas e aí, em Curitiba, que a infância, a opção da medicina foi como? Foi espontânea. Até o último ano do científico, você fica em dúvida. E eu fiquei em dúvida se ia fazer engenharia ou medicina, mas optei por medicina, pelas humanas, porque com a qual eu me identifiquei mais. Agora, logo em seguida, tem a opção de vir para o Mato Grosso, né? Na época era Mato Grosso. Não é Mato Grosso, na verdade. Foi uma decisão na faculdade? Ou... Foi. Na especialização. Eu tive um colega, porque a nossa turma era muito grande, 160 alunos. Então teve que ser dividido em 80 e 80. Eu cursava no período noturno porque eu trabalhava para ganhar meu dinheirinho, né? E aí, um colega de turma com o qual eu me dava muito bem, Toshio Shiokawa, ele, durante o curso, procurou estudar mais pediatria e clínica médica. E aí ele veio direto para o interior, inicialmente interior do Paraná. E um senhor lá de Fátima do Sul, chamado Antenor Ferreira Batista, que geria o Hospital CIAS. CIAS quer dizer Sociedade Integrada de Assistência Social. O CIAS é um hospital construído com dinheiro da ONU, né? Então lá fazia benemerência e as freiras cuidavam da parte... E ainda tem essa rede de hospitais? Tem. O CIAS ainda existe lá, só que modernizou-se. Não está mais no prédio antigo, agora é um prédio moderno construído em alvenaria, era de madeira naquela época. Aí o Toshio veio para cá. Só que médico sozinho numa cidade, você não dorme, parto de madrugada, de noite, final de semana, lá era um faroeste danado. Aos finais de semana, o que tinha de esfaqueado e balhado não estava escrito. E o Toshio não operava. Aí ele procurou, em 73, para que ele foi me procurar e disse, você está cursando cirurgia geral, você vem para lá, eu preciso conhecer, porque eu tinha estado em Porto Alegre e Curitiba, cidades grandes, não conhecia o interior. Fiquei uns 12 dias de férias da residência e vai descansar, Toshio, que eu vou ficar os 12 dias direto em plantão. Aí vi o estresse que dava.
E combinei com ele, se você esperar eu terminar a residência, a especialização, eu venho. Aí ele disse, se você garantir que vem, não procuro outro. E assim foi. 74, de mala e cuia, 6 de janeiro de 74, partiu Fátima do Sul. Agora, hoje a gente tem um problema aí dos médicos com a questão do interior, né? Não buscam o interior e tal. Mas em 73, como era essa dinâmica naquela região de Fátima ali? Para você ver, não tinha os exames de laboratório que tem hoje. Tinha uma dezena de exames de laboratório. Você tinha que exercer a tua clínica, o bom estudo que você tinha feito, né? Era difícil. Era difícil. Hoje tem uma modernidade com as técnicas modernas e com os métodos diagnósticos modernos que tem. Dá para você fazer um bom curso e tornar-se um bom profissional, desde que estude. Agora, em 73, ali, aquela região, tinha muitas colônias, né? Atendia a região, esse hospital ali? O CIAS era um hospital que era subsidiado um pouco pela prefeitura. Quando nós fomos para lá, nós não fomos contratados, nós ganhávamos por serviço prestado. Vamos dizer que a consulta hoje fosse 300, a gente ganhava 50 por consulta, e a prefeitura que pagava. E as cirurgias. Quem podia pagar, pagava. Quem não podia pagar, era tudo benemerência, né? Então você tinha um volume de serviços imenso. Teve dias que eu operei 6, principalmente aos finais de semana, que os campinhos de futebol eram sócios do hospital. O que tinha de traumatizado no final de semana, esfaqueado e balhado. Então, qualquer desavença no campo parava. Era faca, peixeira, tiro. Mas e tinha, porque ali eu sou douradense, né? Então, tinha o refúgio hoje, a cidade interior tem, caminha para Campo Grande? Tinha na época? Tinha, você sempre tem vínculos com outros profissionais, né? Então, a nossa cidade de referência era Dourados. Mas por eu ter feito cirurgia, depois de uns 2 anos que estava em Fátima do Sul, que me tornei conhecido como um relativo bom cirurgião, 2 anos no Hospital das Clínicas de Curitiba, você fazia de tudo, né? E aí eu peguei fama ali. Então, muitos que passavam por Fátima do Sul iam para Dourados, ali de Taquarussu, Nova Andradina, Angélica, Viema, Deodápolis, Glória Dourados, Jataí, Vicentina, vinha e ficava em Fátima, né? Me tornei conhecido como o Doutor André. Eu tenho um amigo, há muito tempo, ele queria fazer cirurgia plástica, né? E foi procurar, acho que a equipe até do Pitangui. Aí falou, tá bom, então você vai para tal hospital, que era lá na maior favela de São Paulo. Ele falou que era isso, chegava toda hora a gente com a perna estourada. Ele foi a melhor prática que tem da... Você pratica de tudo, né? Você vê de tudo. Teve coisas de cirurgia que eu realizei lá em Fátima do Sul que eu só tinha visto nos livros. Como acadêmico e como cursando de medicina, só tinha visto nos livros, mas tinha estudado ou não realizado, né? E lá você faz de tudo. No interiorzão, você faz de tudo. E ali ficaram quantos anos em Fátima? Eu cheguei em 73 para conhecer. 74 de malicuia, como eu falei, né? Então eu fiquei até 81, quando a mosca azul da política me picou. Vamos falar disso depois. Mas a família foi formada ali ou não? Já veio casado? Não. Eu vim solteiro de Curitiba. Eu brinco. Eu sou casado com a Beth desde 73, mas casei em Curitiba. Eu vim solteiro, vim casado para Fátima. E lá nasceram a Vanessa, a médica, minha filha, e o André, advogado, meu filho, né? A caçula nasceu aqui, quando eu já estava no ano de 83, como secretário de saúde do governador Wilson Martins. Aí em 81 eu entrei na política, aí eu continuei exercendo medicina até 1996. Você não larga da medicina. 96, quando eu fui candidato a prefeito em Campo Grande, depois de eu ter vencido, não tinha mais tempo hábil para exercer. A ligação da Itália como foi? Sempre vai lá, visita? Não. Você veja, eu vim de lá com 7 meses, a primeira visita que o pai financiou para a mãe, para minha irmã e eu, foi em 1964. Depois eu voltei mais 2 vezes à Itália. Quer dizer, Itália eu conheci como um lugar bonito de se ver, de viajar e fazer turismo. Mas foi em Via Régio? Foi.
conheci a cidade natal e tal. A casa que nasceu, essas coisas? Não, né? já não existia mais, Não. já não existia mais. Né? Essa ligação não ficou um parente lá? Não, ficaram parentes. É. Eu tinha uma tia, irmã do meu pai, que morava em Roma, na capital. Em Viareggio ficou a irmã da minha mãe e o cunhado da minha mãe, e os meus primos, 3 primos, nasceram lá. Hoje tem só um dos primos italianos e só uma prima remanescente, um primo em Viareggio ainda vivo. Mas o idioma fala? Falo e escrevo, Fala falo e escrevo. Mas algum dialeto ou não? O italiano? Não, italiano gramatical. Porque a Itália foi uma reunião de muitos países e condados e regiões, né? Então tem dialeto de tudo que é tipo. Pois é. Dialeto tipo austro-húngaro, dialeto mais italiano. Porque ali a região é a toscana, tem o dialeto toscano, né? Sim, mas é o rei Emanuel II, que foi o unificador da Itália, e ele instituiu o italiano gramatical e depois cada um cultua seu dialeto. Tem vários, né? Tem cidade que tem... Tem mais dialeto do que gente. Apesar que a gente tem aqui os povos nativos, né? Agora, assim, antes de falar assim da tua trajetória pós-Fátima do Sul aí, nunca despertou interesse? Que cidadania você tem, né? Italiana? Não. Não? Olha só. Você, depois de formado, quando está fazendo residência, o exército te chama. Aí eu estava cursando a residência, uma residência difícil de ser conquistada, Hospital das Clínicas de Curitiba. Aí eu estava cursando a residência, aí me chamaram para o serviço militar obrigatório. Aí eu disse, vocês vão me tirar da residência? Para que isso e tal? E eu estou fazendo a cidadania, eu tinha começado no 6º ano a fazer cidadania, porque era um processo muito demorado. Cidadania brasileira. Aí eu já tinha recém obtido a cidadania, daí me chamaram, porque se eu tivesse cidadania italiana, aí eu pedi, não me tirem é difícil conquistar uma especialização em área de cirurgia e tal, aí me deram carteira de reservista de 2º grau. Por eu ter renunciado à cidadania italiana, eu não posso mais ser cidadão italiano. O italiano é meio enjoadinho. Ele disse, não, você renunciou à nossa cidadania, agora lá. Não tem, Quando renuncia é outra regra, porque, na verdade, a lei fala do jus sanguíneo, né? Nascer italiano é italiano, não importa onde, né? Mas agora estão fazendo restrições, né? Os filhos poderão ter. A Vanessa Puccinelli, Denise Puccinelli, André Puccinelli, pelo Puccinelli e pela genealogia, eles poderão ter. Eu não posso retornar a ter. Tem esse detalhezinho. Eu ia perguntar por que nunca quis ser deputado italiano. Não. Então, aqui, para vocês que não conheceram a guerra, eu também não conhecia, eu escutava histórias do meu pai. Meu pai falava assim, povo que não sofreu guerra não sabe o que é sofrimento. Guerra é um sofrimento para o povo que está em guerra, mesmo para o vencedor é um sofrimento. E a Itália foi indo. Entrou na guerra tardiamente pelo tonto do Mussolini, depois se rendeu. Aí você teve a invasão dos alemães que queriam se vingar pela retirada do Mussolini da guerra, e aí o eixo também, então a Itália ficou invadida pelo time que abandonou e pelo time que estava combatendo quem invadiu. Meus antepassados que sofreram a Primeira Guerra, eles tinham memória afetiva disso daí, essa mesma fala, entendeu? Que já eram netos das pessoas que viveram a guerra. Né? E daí o Brasil é um país maravilhoso. Só não valoriza quem mora no Brasil quem não tem um mínimo de sentimento e de conhecimento de mundo. O Brasil é um país miscigenado ao extremo. Tem povos de tudo que é tipo. E acolhe todo mundo bem. E aqui só não vai para frente quem não quer ir para frente. Bem, falando em Brasil, antes da gente falar da potencialidade, é essa visão que você tem, assim, até passar para os alunos, que eu tento falar em, um dos 5 maiores em território, maior em população, economia, né? Se a gente melhorar um pouquinho, a gente voa? O Brasil já está voando.
apesar dos teimosos extremistas, apesar do Trump, apesar de tudo, o Brasil é um país continental e quando tivermos um estadista governando o Brasil, ele vai voar mais alto. Potencialmente nós chegamos a ser a sexta potência econômico-financeira mundial, dizem que estamos em oitavo, assim. Então, nós temos muitas discrepâncias, né? E quando um estadista entender que você tem que investir em educação e o nosso povo brasileiro, todo o povo, não tiver um analfabeto e não tiver nenhum com segundo grau completo, o Brasil vai decolar, vai se tornar entre os top 3 do mundo, sem sombra de dúvida. Eu tenho. Não sei se eu alcanço ver, porque eu já estou meio errado. Mas é minha visão também. Agora, assim, vida de médico no interior, família composta e tal, atividade 24 horas, né? Porque a festa não para, à noite, sábado, domingo, né? A gente conhece a região, sabe como acontece. Aí tem um fato que é o que chama para a política. Como que é essa história? Porque eu li no livro do Pedro Cian, que chama Pescador de Sonho, é isso? Acho que é lá que ele conta a história da entrada na política. Como que é? O senhor pode contar como foi essa entrada? Foi por acaso ou foi por acaso pensado? Eu era avesso à política, né? Mas eu era contestador. E todo galinho garnizé que começa a vida é contestador contra o sistema, se aí governo sou contra e fica centro-esquerda. Aí depois parece muito com nós aqui, nossos alunos, professores também são contestadores. É natural isso. Aí depois você vai migrando para o centro. Centro-esquerda. E eu sou muito brincalhão, Nosli. Eu digo assim, ó, a virtude está no centro. Então, centro-esquerda suave até 15 graus. E centro-direita não passa dos 15 graus também, não. Radical de direita e radical de esquerda, está tudo errado. No meu conceito, lógico. A gente respeita as opiniões. Eu operava de tudo e criei fama como cirurgião, né? Dizem que eu salvei muitas vidas, né? E pela fama de médico, tinha um paciente meu chamado Odilton de Azevedo Barreto, que era o único vereador do MDB de Fátima do Sul. E eu era filiado do MDB de 76, por ser contestador ao sistema, ao regime militar e tal. Não comentava política. Um dia ele comentou: doutor André, por que o senhor não entra na política? Tá louco, Odilton? Eu não gosto de política, essa porcaria não vale nada. Ele me deu uma lição de moral, o veião. O senhor está errado. Por que, Odilton? Se o senhor se acha tão bom na política, entre para mostrar que é competente. Se o senhor se acha correto, entre na política para mostrar como é que faz certo. Eu fiquei pensando nos dias subsequentes, não é que o Odilton está certo, me deu uma lição de moral. Bom, ficou naquilo. Aí começaram a vir na formação em 1981, Wilson Barbosa Martins, Rames Deb, Sultan Aslan, Roberto Macarouro, Sérgio Cruz, para a formação do partido. Porque o regime militar, na tentativa de manter o poder, havia modificado as regras favoráveis a ele, que eram favoráveis a eles, e criaram as sublegendas. Arena 1, Arena 2, Arena 3 virou PDS 1, PDS 2, PDS 3. E o MDB poderia ter 3 legendas, MDB 1, MDB... Mas tinha pouca gente do MDB, tinha pouca gente que contestava o regime. E aí me convidaram. E o Odilton foi que me convidou para a primeira reunião que foi feita em Fátima, com a presença de Plínio Barbosa Martins, Wilson Barbosa Martins, Roberto Moacarorro, João Totó Câmara, Sultan Aslan, e uma quantidade. E eu entrei mudo e saí calado, escutando. E eu digo: esse menino é que nós temos que pôr de presidente da comissão do MDB. Ele é um excelente cirurgião e ele vai abafar em política. Eu disse: Deus o livre, não quero. Bom, aí vai. Você tem que ser o presidente, você tem que... Aí eu fiquei estranhando os anciões de Fátima do Sul, me convidando para presidir o partido guri. Em 81 eu tinha o quê? 33 anos, né? Aceitei. Aí daí para frente virou cachaça. Agora... Virou viciado em política. Vou contar do livro, se bem me lembra, mas eu acho que é esse livro mesmo. Porque, conta que teve uma reunião, eles foram
para Fátima do Sul para convencer um médico, que eu não me lembro o nome, a ser candidato, que eu acho que devia ser do hospital. E essa pessoa, nessa reunião, não aceitou de jeito nenhum. E falaram assim, ó, mas dessa reunião aqui tem que ser um candidato. Que acho que é prefeito, né? Que seria prefeito. A prefeito em 82. Eu acho que é mais ou menos esse o relato do livro, se bem me lembro, né? Existiu mesmo essa questão assim? Eu conheci o Pedro Ocean como governador na casa do Londres. Eu era médico do Londres, da família do Londres, do Samir Shafiq Garibe, de todos os políticos de lá. Eu era adversário, mas era médico de todos. Aí o Londres disse, ó, vem o Pedro Ocean na minha casa lá. Vai lá, doutor André, não pode ficar só político. Eu disse, pô. Aí conheci o Pedro Ocean. Aí o Londres falou, ó, doutor Pedro, precisamos pegar esse guri aí. Se a gente não pegar esse guri, vai ser nosso adversário, ele vai nos dar trabalho. Dito e feito, em 1982 eu fui candidato a prefeito pelo MDB, sozinho. Não tinha mais 2 candidatos para encher linguiça, né? E aí saiu o Londres esperto, já que eu era médico, ele foi procurar um médico, Hermindo de Davi. E o Manfredo Alves Correia, que era deputado estadual, lançou o irmão dele, Danilo Alves Correia. E daí saiu um outro que só encheu linguiça, fez 200 votos. E como é que funcionava a política naquela época? Somava os votos tudo de um lado e somava os votos do outro. Quem tivesse mais votos, daquele grupo, sairia o prefeito. Como eu estava sozinho, eu fiz 6.320 votos sozinho. E o outro grupo junto fizeram 6.385. O Hermindo teve 4.047 votos, que somado com 2.000 e pouco do segundo e do outro. Que era sublegenda somado. Sublegenda. Aí me passaram por 65 votos. Aí o Hermindo tornou-se prefeito, apesar de ter sido menos votado que eu. O doutor Wilson me convidou para ser secretário. Comprou uma briga com a classe médica, a Associação Médica, o Conselho Regional de Medicina e o Sindicato Médico. Dizia, será que aqui em Campo Grande não tem um médico que possa suprir as necessidades da Secretaria de Saúde? Eu entrei sob vara. Aí depois, turmando, foi indo. Antes da gente falar no assunto, inclusive vamos falar da questão do turismo, né, tua visão. Vou falar um fato de infância que marcou, acho que, minha vida política, vamos dizer assim, né, o interesse, a curiosidade, né. Eu era moleque lá em Dourados, acho que não me lembro agora, 80, 82 talvez, né, e participava dos comícios, a atração da cidade era os comícios, né. E tinha um amigo... Ainda mais que naquela época tinha showmício. A maioria do povo vinha ver o show, não era o blá 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 dos Acho que na época nem tinha naquela, né? Era terrão e tudo mais. E eu tinha um amigo que é do meu pai, que era envolvido em política, depois foi até prefeito lá em Itaporã, e era ligado ao Ivo Cesório, por isso que eu comentei. E a gente ia nos comícios distribuir santinha. E naquilo vinha o santinho e a gente distribuía. E aí um dia aparece santinho na mão, assim, Andréa Putinelli. Aí um tempo agora eu fiquei, será que eu inventei isso? Ou tinha, né? Mas pra mim tinha um santinho escrito Andréa. Existiu essa? Existiu. A primeira vez foi Andréa? Que em italiano o nome é Andrea Putinelli, não tem o I, né? Andrea Putinelli. Aí fazia uma confusão desgraçada. Não erravam o sexo, erravam o estado civil. Quando eu recebia correspondência de banco e de coisa, casada Andrea Putinelli ou solteira Andrea. Aí eu, em vez de fazer emasculação física em mim, resolvi emascular vogal. Tirei o A, ficou Andrea Putinelli. Mas era... O primeiro santinho foi assim. Andrea Putinelli. É isso aí. Eu me lembro bem dessa Os adversários falam que não é santinho, que é capetinha. Então teve isso. Agora, bem, o senhor está aqui pelo o status de ex-governador, que a gente tem que saber essa história. Mas assim, passado tudo aí, né, da sua vida política, chegou ao posto máximo. Sabe? Qual que é a sua visão, assim, falando agora para os nossos alunos do turismo, qual é a sua visão econômica do turismo como atividade econômica mesmo, assim? Porque, assim, a gente tem uma visão que foi aí muito, talvez, não é mal conduzida, mal subestimada a potência do turismo. Qual é a sua visão econômica? O setor da prestação de serviços, no meu conceito, é o que mais faz lucrar a sociedade. Por quê? Você não tem investimentos substanciais, grandes, vultosos, e emprega bastante gente. Então, atende o social. E econômica, financeiramente, é uma indústria sem chaminé, não polui nada
e você mostra nossas belezas. E o estado de Mato Grosso do Sul tem um potencial turístico fenomenal. A exploração do Pantanal, que está se fazendo mais consistente agora, bonito, já é pela 14ª vez o maior destino ecoturístico do país. Jardim e Bodoquena tem as mesmas belezas que tem Bonito e é pouco explorado. Agora que está começando a ser explorado. Então, além do Pantanal, nós temos o turismo de eventos. Campo Grande se tornou uma cidade turística de eventos por uma correlação. O Aquário do Pantanal, que foi uma ideia tida por um visionário na década de 70, Pedro Espíndola, disse, se nós cravarmos o Aquário do Pantanal para mostrarmos a beleza do Pantanal em Campo Grande vai ter visitas mundiais. Então, o turismo, a meu ver, é um setor que, explorado, produz muita geração de renda pelos empregos que ocasiona e um desenvolvimento econômico importantíssimo. Itália. A economia italiana, a economia parisiense, a economia de muitos países do mundo é mais do que 50% da área de turismo. Então, investir. Nós tivemos, em nossa época de governo, a conversa com 2 eco-resorts imensos para fazer no Pantanal, mas com as restrições ambientais, demorou aí, a concretização ocorreu nos governos subsequentes, né? Então eu entendo que você cuidando do meio ambiente e incentivando o turismo de forma governamental, em parceria com os municípios, Bonito explodiu. Bonito e tem uma disciplina ecológica de respeito ao meio ambiente impressionante. Foi visão de um ex-prefeito, Darcy Bigaton, que ele criou a Secretaria Municipal de Turismo. Pegou os guias turísticos, fez a Secretaria Municipal para visitar aqui, fez parceria com o IBAMA naquele tempo, e depois com a SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ensinava aos guias, tem que saber fluentemente falar inglês e espanhol, visando um sujeito da década de 80, final dela. Tem que parabenizar um sujeito desse, né? Então, sob a minha ótica, o turismo é importantíssimo para a economia de qualquer país e de muitos municípios que têm, além das belezas naturais, a possibilidade de ter turismo de eventos, turismos culturais, uma série de segmentos do turismo que podem trazer gente. Agora, assim, a última pergunta para a gente encerrar com o nosso pessoal aqui. Qual que você considera assim, o maior feito enquanto governador? Teu legado que você deixou para o Estado? O maior feito foi a recuperação econômico-financeira do Estado de Mato Grosso. Sem críticas aos antecessores, porque todos os governadores fizeram um pouco mais ou um pouco menos. Cabe ao povo dizer quem fez mais, quem fez menos. Não cabe à própria pessoa se auto-julgar, né? E aí, quando entrei, eu peguei as contas bloqueadas, não tinha sido pago a prestação de dezembro ao governo federal, e eu só vim conseguir desbloquear as contas no dia 9 de janeiro. Parou tudo, recolhendo o recurso para pagar o tal do PASEP e depois pagar a prestação. Então, o maior feito foi a equipe, não é só o André, foi a equipe, o conjunto, a união da equipe. Foi uma equipe totalmente nova, ninguém conhecia ninguém, e que, muito unida e com determinação, fez. Então, pela equipe, a recuperação econômica e financeira. Mas isso é uma coisa que não transparece ao povo. E o povo, então eu vou ao encontro da população. A população diz que o maior feito foi a erradicação das favelas. Quando você pesquisa em Campo Grande, uns falam da retirada dos trilhos, outros falam do plantio de árvores. Então, por exemplo, setor de ambientalista ecológico, não. O André plantou 50 mil ipês, além de outras variedades nativas. Mas, quando você pergunta para toda a população, ela diz: o maior feito da equipe do André foi o desfavelamento de Campo Grande. Que muda o cenário, né? Que muda o cenário, né?
E quando nós entregamos para o nosso sucessor, Nelson Trade Filho, prefeitura, as últimas 850 casas para desfavelar as margens do Imbiruçu Cerradinho, nós retiramos as famílias do Imbiruçu Cerradinho, demos o aluguel social na época, retiramos todas as favelas e já tinha deixado o contrato assinado e estavam executando as 850. Então, o povo de Campo Grande fala que o maior feito foi o desfavelamento. O povo do interior, quando governador, diz que foi a conexão das regiões, porque nós tínhamos muitas regiões, por exemplo, o quadrilátero formado pela 040, que vai das Três Barras a Santa Rita, e o quadrilátero formado pela 262, tinha 2 milhões de hectares subpovoado ali, deserto. Não tinha picada. E o Pedro San, que tinha feito um governo, tinha bolado, imaginado os eixos de desenvolvimento. Então, esse foi um grande eixo. Nós integramos, cortando pelo meio, através da 040, e fizemos com que houvesse anexação de 600 mil hectares inaproveitados à agricultura e à pecuária. Então, a incorporação de grandes pedaços e várias. Então, a infraestrutura rodoviária implantada é que fez. Tinha 4 municípios que não tinham integração por asfalto, e município que não tem integração por asfalto é um sufoco, né? Então, conectamos todos os municípios e o asfalto traz desenvolvimento para a região para onde o asfalto chega. Então, no estado dizem que foi a infraestrutura rodoviária a principal notícia. Que bom. Bem, obrigado, agradeço estar aqui por contar um pouco dessa história, que os nossos acadêmicos, quem está nos ouvindo, precisava saber, né, quem são nossos governantes aí. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a você, Noslin, agradeço à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e agradeço a todos os futuros turismólogos. Vão em frente e divulguem o nosso estado. Eu brinco, Noslin, e digo assim, eu não troco a minha ex-Curitiba pela minha atual Campo Grande e não troco o meu ex-Paraná pelo Mato Grosso do Sul. Turismólogos, vamos em frente e vamos divulgar o estado mais bonito do Brasil. Mato Grosso do Sul. Obrigado, até a próxima.